Sejam todos bem-vindos a mais um programa Competência e Empregabilidade. Eu sou o professor Sidney, gestor da área de egressos e central de carreira do Centro Universitário Internacional Uninter. Programa esse exibido todas as segundas-feiras às 17h15 pela ISTV, TV Profissões e pelos principais canais, seja hoje lá na Escola de Educação pelo YouTube, Facebook. Nós estamos diariamente, toda segunda-feira, trazendo um tema super importante dentro desta área de formação, dentro desses diversos cursos hoje ofertados aqui no Centro Universitário. Quando a gente sempre conversa com os nossos convidados, a gente sempre tem a ideia, sempre trazer um tema relevante ao momento, uma dúvida, e aí sempre fica aquele aprendizado. Mas esse programa é específico para aquele curso? Não. Não, porque a gente sempre competências, empregabilidade, habilidades dentro da sua área de formação. Porque o que a gente pôde trazer de experiência com relação a relatos dos programas anteriores, muito que a gente fez uma pauta no ano passado. Tratando especificamente de várias escolas, como a gente trabalhou lá, educação física, trabalhou a pedagogia, trabalhou a arte, enfim, vários temas, mais de 42 temas trabalhados no ano passado, ficou diagnosticado, não ficou muito bem nos relatos dos nossos alunos, o qual foi a importância de trazer para os temas e o compartilhamento dessas ideias. Eu mesmo sempre digo aqui, toda segunda-feira, aqui para mim é uma escola de aprendizado. Escola essa que faz com que as dúvidas desses nossos alunos de um curso específico também são dúvidas de outros alunos de um curso, às vezes, porque hoje o compartilhamento das ideias e as habilidades, elas são de formação de vários cursos. E a gente sempre brinca com os nossos coordenadores o quanto isso está sendo gratificante no processo de formação. Essa formação continuada que a gente debate aqui toda segunda-feira, que é o crescimento do nosso aluno, seja o nosso aluno egresso, seja o nosso aluno que está aí na sua primeira formação, ou às vezes aquele que tem uma dúvida, poxa vida, mas eu quero voltar numa segunda graduação. Hoje a gente fala muito no processo reinventando carreira. Em algum momento da sua vida profissional, você faz uma opção de um outro curso de formação e, às vezes, aqui nesse programa você acaba tirando as suas dúvidas. E para isso, aí sim vem a parte técnica. Para cada programa sempre tem um doutor, um especialista, um egresso para contar a sua história, para contar as suas experiências, trazer os seus relatos e compartilhar com vocês, nossos alunos. Aí somos hoje 750 polos no Brasil, somos mais de 19 polos no exterior, então é uma experiência muito gratificante quando a gente trabalha a questão da formação e trazer esse papel que hoje o Centro Universitário Uninter tem como responsabilidade, que é realmente entregar para o mercado um profissional qualificado. E nada mais justo do que falar sobre os nossos convidados, falar dos nossos doutores no assunto. E no dia de hoje, mais uma vez, muito bom poder contar. Professor Daniel, muito obrigado por ter aceito o convite, porque hoje o papo é reto, né, professor Daniel? A questão do físico, qual é o papel do físico, seja na indústria, seja aí na área da pesquisa. Professor Daniel, muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Obrigado, Sidney. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, para quem não me conhece. Prazer enorme, uma grande oportunidade estar aqui nesse programa, falando de uma área que eu sou suspeito de falar. Quando fala de física, a gente fica até meio emocionado, então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a questão do físico e o mercado de trabalho, mesmo porque, numa pequena introdução, a gente pode até pensar, o que faz um físico? E quando a gente estava pensando nesse projeto, né, professor, lá na Escola de Educação, eu não me apresentei direito, eu sou professor da Escola Superior de Educação da Uninter, e ele atua ali nos cursos de Física, da bacharelado e licenciatura.
Então, quando a gente pensa na formação do físico e pensamos na questão da empregabilidade, é necessário a gente entender quais são as competências hoje, o que o físico atua. E dentro do espectro de tantas profissões, tantas competências e habilidades que o físico atua, uma que salta aos olhos é a competência do físico tanto na indústria, atuando nas linhas de produções, atuando como gerente, como administrador, inclusive em algumas etapas ali numa modelagem matemática, ou também na pesquisa, que, digamos assim, a pesquisa é o carro-chefe do bacharelado em física. O bacharelado em física, boa parte deles vai para a pesquisa, mas atualmente no Brasil o mercado entendeu que o físico tem competências além da pesquisa. Boa parcela dos físicos formados na Europa, nos Estados Unidos, eles vão para a indústria, eles vão para a carreira da economia, inclusive. É até interessante pensar em um físico entrar na carreira da graduação tentando entender a natureza e quando vai para o emprego, ele vai para uma indústria, ele vai para a parte econômica. E hoje, nós temos 3 convidados. Um deles, o professor Giovanni Zanelato. Quando eu pensei nessa temática, foi o primeiro que me veio na mente. Eu preciso chamar o Giovanni para conversar, porque ele faz bem tanto a área da pesquisa quanto a área da indústria. Nós também vamos ter aqui a presença da doutora Patrícia de Lara também, que ela é nossa egressa, fez o curso com a gente e veio aqui para participar um pouquinho com a gente, para falar um pouquinho sobre a pesquisa, e um egresso também muito especial, que é o Ricardo. E o Ricardo atua mais mesmo na parte da engenharia, ali na parte da indústria mesmo. E eu queria dar um tempinho rapidinho para vocês se apresentarem, começando pelo Giovanni, depois pela Patrícia e depois pelo Ricardo, para dar um oi para o pessoal e para se apresentar, para dizer o que faz, o que tem feito, o que faz rapidinho em alguns segundos, alguns minutos. E aí, professor Giovanni? Olá, primeiro, muito obrigado pelo convite. Poxa, eu também sou suspeito, eu sou um apaixonado pelo que eu estudei, pelo que eu faço. Né? Minha vida como físico começou no bacharelado, entrei em 89 na Universidade Federal de São Carlos, interior de São Paulo. Fiz minha graduação de 89 até 1992, na época não tinha TCC, mas eu comecei a trabalhar como iniciação científica no laboratório de semicondutores, já no 4º período. Quando eu estava para me graduar, meu orientador já me encaixou no programa de mestrado. Eu fiz o mestrado de 93 até 1995. Faz um trabalho de caracterização de microestruturas amorfas por espectroscopia Raman, que foi muito legal. De novo, quando eu terminei esse projeto, ele já me encaixou no doutorado em física, onde eu fiz um estudo de espectroscopia Raman em interfaces nanoestruturas semicondutoras crescidas por MBE, superredes, pontos quânticos auto-organizados. E nesse caso fui bolsista da FAPESP nessa época. Depois, quando eu defendi a tese, já me encaixaram num pós-doutorado. Eu fiz no Institute of Quantum Engineering, Science and Technology, o IQuest, na Universidade de Santa Bárbara, Universidade de Califórnia de Santa Bárbara. Lá eu realizei estudo de transporte spin polarizado entre estruturas semicondutoras magnéticas. Eu fui bolsista da FAPESP e peguei uma bolsa local lá também. Esse foi só 1 ano e meio praticamente. Depois, quando voltei, continuei mais um pós-doutorado no Laboratório de Semicondutores na UFSCar até 2005. Então, minha área de pesquisador foi isso, de 89, basicamente, até 2005. Em 2006, eu vim para Curitiba para continuar a tocar o negócio da família, que é a indústria, proteção de maquinário pesado, shadow detectores de metais. Nesse meio tempo, de lá até aqui, em 2011 e 2017, fui convidado a dar aula de física na Universidade Positivo, mas continuei minhas atividades na empresa. Agora, eu continuo na empresa, mas
inventei de fazer um curso de engenharia eletrônica. Estou quase terminando, pulei um monte. Então, bom, esse sou eu. O professor Giovanni, eu acho que você tem as duas vertentes, vai ser muito bacana para a gente poder ver sempre os dois lados, porque é muito interessante exatamente nesse momento, porque a gente, quando eu falo assim, quando a gente traz os mestres e os doutores, a gente acaba sempre espelhando para os nossos alunos, porque muitas vezes, mas será que isso aqui, será que isso aqui? Hoje vocês vão poder ter esses dois lados aí para a gente poder entender. Vamos falar um pouquinho lá com a professora Patrícia. Professora Patrícia. Obrigada. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, professor Sidney, professor Daniel. É uma alegria estar aqui com vocês, né, ter recebido esse convite, passar esse tempinho com vocês. Então, eu sou formada primeiramente em tecnologia em saúde, né, modalidade projetos, manutenção e operação de equipamentos médico-hospitalares pela Faculdade de Tecnologia de Sorocaba. E logo que eu comecei esse curso, eu tive a disciplina de física, mas era uma disciplina de física assim, mais voltada para a parte de física aplicada à medicina, né, a área da saúde, ciências biomédicas. E logo assim, no primeiro semestre que eu tive essa disciplina, eu já gostei muito dessa parte de física aplicada, né, as ciências biológicas, biomédicas. E aí eu já fiz assim o restante do curso, né? Fiz o curso todo já com a intenção de fazer uma iniciação científica, depois uma pós-graduação, porque na verdade, desde que eu era adolescente, desde criança, na verdade, sempre eu quis ser professora, sempre quis ser pesquisadora, né? Sempre quis isso. Então, quando eu entrei na graduação, embora eu já tivesse assim essa ideia de querer seguir a área acadêmica de pesquisa, eu ainda não sabia muito bem qual rumo tomar, mas a partir do momento em que eu tive esse encontro da física aplicada, eu sabia que eu queria isso aí. Aí eu fui fazer iniciação científica de conclusão, né, aquele estágio de conclusão de curso, fiz na área de proteção radiológica, no Centro de Engenharia Biomédica na Unicamp, e assim que eu defendi, que eu apresentei a monografia, eu já comecei o mestrado aqui em São Paulo, no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Fiz o mestrado na área de dosimetria das radiações, né? Na época eu trabalhava com dosimetria da radiação beta. Depois eu emendei com o doutorado, na mesma área, né, de dosimetria e metrologia das radiações. Continuei nessa linha de padronização primária, calibração de detetores, fontes de radiação beta também, e ao mesmo tempo trabalhando com dosímetros, né, do tipo dosímetros termoluminescentes e de luminescência oticamente estimulada. E aí continuei, depois eu fui para o pós-doutorado, só que logo que eu comecei o pós-doutorado eu senti a necessidade de ter uma formação de física. Então eu fui procurar a faculdade de física e na verdade eu queria fazer bacharelado, mas eu não tinha como fazer presencial, acabei cursando licenciatura porque eu não tinha encontrado bacharelado em EAD. Aí eu consegui concluir, mas logo depois que eu concluí, eu encontrei o bacharelado da Uninter. Aí eu fiquei super feliz e falei, agora é a chance de ter o bacharelado. Aí eu fiz o bacharelado e atualmente eu continuo no IPEM, desenvolvendo o projeto de pós-doutorado. Estou agora com um projeto de treinamento técnico com bolsa da FAPESP, mas nessa área de pesquisa, desde que eu me formei. Zé Sidney. É basicamente isso. Olha que legal que se configura. A gente tem o Giovanni, que é da física do estado sólido, ele fez a pesquisa e foi para a indústria. A gente tem a Patrícia, que faz toda a parte ali de radiometria, dosimetria, da pesquisa, mas tem uma aplicação imensa na indústria e na indústria da saúde, inclusive, né, a Patrícia. E agora, né, para fechar a cereja do bolo, aí o nosso egresso Ricardo, que tem uma história bem legal também. A gente conversou antes aqui de eu convidar para ele. Agradeço o Ricardo pela sua presença. E queria também que você se apresentasse, você dissesse um pouquinho do que você tem feito, principalmente na sua competência aí, que você tem atuado na indústria, né? Conta um pouquinho pra gente. Claro. Primeiro, muito obrigado pelo convite também. É um prazer imenso estar entre professores e doutores aqui, um recém-egresso, né? Sou recém-formado aos 48 anos.
Eu iniciei com alguns cursos técnicos na área automotiva, eu já trabalho nessa área há 26 anos, e eu fui convidado inicialmente para entrar num projeto para desenvolver equipamentos para diagnóstico dessa área automotiva, e fui desenvolvendo a parte de software, eletrônica, me especializando em cursos técnicos. E depois de mais de 20 anos aí de profissão, realmente eu senti a necessidade de entender um pouco melhor a eletrônica, mecânica e tudo mais que envolve equipamentos na área automotiva. Então, a física sempre foi um sonho, sempre gostei muito do assunto e vi realmente a oportunidade de realizar essa formação de bacharelado e complementar realmente o meu conhecimento para que eu pudesse aplicar dentro da indústria na qual eu trabalho. O meu setor é a pesquisa e desenvolvimento, principalmente a parte de eletrônica, mas junto com engenheiros elétricos, mecânicos, eu consigo fazer o link entre as informações entre um lado e o outro, eu consigo perceber os dois lados ao mesmo tempo, né, talvez não com a mesma profundidade em ambos, mas a física realmente me ajudou a enxergar diferente todo o funcionamento dos equipamentos que nós projetamos. Você sabe, quando o professor Daniel coloca esses três ambientes, e a gente sempre fala assim, são ambientes distintos, mas ao mesmo tempo são ambientes numa formação de conjunto, porque desenvolve várias habilidades e competências, seja aí qualquer um de vocês três, até porque aqui, já pela apresentação de vocês, a gente percebe que neste momento, nesse estágio, ambos já vêm desenvolvendo uma formação constante aí. O Giovanni lá com várias formações, a professora Patrícia já no pós-doutorado vê a necessidade, e a gente sempre fala assim, reinventando a sua carreira. Muitas vezes, nem é sempre reinventar, mas é melhorar. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês quatro, que normalmente a gente sempre fala assim, isso é perfeito, mas a gente sempre tem que trabalhar a questão de administrar, porque, veja, por exemplo, tanta dedicação e tanto esforço na formação, ambos buscaram, em algum momento, essa questão da satisfação. No estágio que vocês estão hoje, tem o lado profissional, mas tem a satisfação pelo que faz. E aí eu digo, quais são hoje, dentro da formação de vocês, a base inicial dos soft skills e dos hard skills? Porque se fala muito hoje dessa questão a questão comportamental, que isso é do ser humano, mas esse físico, professor industrial, esse físico que é o físico que está na área da pesquisa também, as habilidades e as competências, o soft skill, como é que, vou começar lá com a Patrícia. Patrícia, qual é a orientação que você vê hoje dentro dessa área? Dentro da área de pesquisa, né? O senhor fala, né? Desculpe que cortou um pouquinho para mim aqui o som. Então eu falava, professora, a questão porque hoje tem a questão da formação, mas a questão dos soft skills, dessa questão comportamental, como é que um profissional, por exemplo, como você, com tantas experiências, como é que você vem administrando e quais são as habilidades que você vê enquanto comportamento e enquanto mercado? Você percebe nesse momento que você tem que ter uma disciplina ali, né, professor? Ah, sim, é verdade. Uhum. Na verdade, a gente busca fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que dá prazer, mas realmente a gente tem que equilibrar, né? Chega um momento em que a gente fala, eu preciso melhorar aqui, melhorar um pouquinho fazendo dessa forma, o que eu posso fazer para mudar? Por exemplo, no meu caso, é muito importante que quem gosta dessa área de pesquisa também tenha esse lado de docência, né? No meu caso, eu acabei deixando um pouco esse lado, porque eu acabei me envolvendo demais com a pesquisa, eu acabei me dedicando muito e fui fazendo assim, emendando um projeto atrás do outro,
Então, eu senti ao longo do tempo que tem coisas que ficaram faltando para mim, né? Como essa parte, por exemplo, de desenvolver mais a docência. Então, eu acho que tudo é uma questão assim de estar equilibrando. A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta e também atuar naquilo que as portas vão se abrindo para a gente, mas tentando assim ter um amparo mesmo, né, em todas as áreas, em tudo aquilo que é importante, tentando ver no futuro, será que isso vai me faltar? Será que isso vai, lá numa certa altura, num certo ponto, eu vou precisar dessa habilidade e buscar? Então, eu acho que é muito importante a gente ter contato com pessoas, né, importantes da nossa área, é muito importante a gente ter colaboração com outras pessoas. Na minha área, no caso, colaboração com outros grupos de pesquisa, mas também com universidades, né, com faculdades, de modo que a gente consiga estreitar o laço, né, com outros tipos de profissionais da área de física, mas também da área da medicina, da área da engenharia, essas áreas que podem atuar, né, em conjunto. Eu penso que é dessa maneira. Legal, Patrícia. E eu vou puxar a bola para mim, que é interessante, que você fez uma pergunta para mim também, eu vou começar com a hard skill, que talvez tanto o físico pesquisador quanto o físico industrial eles precisam ter, que é o inglês. É fundamental, acho que talvez em qualquer área mesmo, mas especialmente na física, são muitos manuais, são muitos livros, que às vezes tem muitas áreas que não existem materiais em português no Brasil, sabe? Então, o inglês, ele é fundamental. E uma soft skill, eu acho que é a comunicação, porque tanto o pesquisador em física, quanto o pesquisador industrial, ou o cara que vai para a pesquisa mesmo, ele precisa comunicar essa pesquisa, ele precisa ter uma comunicação tanto escrita quanto oral. E pelo que eu lembro dos meus pares, pelo que eu lembro daqueles que eu fiz graduação, trabalhei com colaboração. Eu também participei um pouquinho da parte industrial e era muito necessário que houvesse a questão da comunicação, de como passar essa informação, porque eu conheço muito físico e realmente para o físico que gosta muito da parte mesmo de fenômeno da natureza, o físico ele gosta de ficar observando, fazendo conta, hipótese, fazendo experimento. Mas quando ele vai comunicar aquela pesquisa ou aquele produto, ele acaba pecando um pouquinho, e isso é uma das habilidades que é uma habilidade fundamental para que o físico tenha êxito na sua carreira, tanto na parte industrial quanto na parte de pesquisa ou industrial. E eu queria também, vou puxar o Giovanni para responder essa pergunta. O que você acha, Giovanni? Essas soft skills, as hard skills a gente já sabe, né? Você vai falando espectroscopia Raman, eu vou lembrando de graduação, eu vou lembrando da iniciação científica que eu também fiz um pouquinho na parte de estado sólido. Mas conta um pouquinho, a parte hard realmente para cada área tem uma idiosincrasia. Mas e as soft skills? O que você acha, o Giovanni? Puxa vida, a soft skills eu diria que amor é a primeira coisa. Você tem que amar o que faz. Não? Você, tanto na área enquanto é pesquisador, quanto é um profissional, precisa ter humildade também. Pessoas, às vezes, que menos conhecimento que você tem alguma coisa para ensinar. Né? Curiosidade também é uma coisa fundamental. Você tem que perguntar tudo, né? Não deixar nenhuma questão sem pergunta. Eu era o chato do seminário. Eu gostava muito de fazer pergunta para qualquer que fosse a área de seminário, especialmente as que não era muito a minha praia. Né? Eu diria que você precisa ter curiosidade, por exemplo, para aprender coisas novas. Enquanto eu estava na iniciação científica, o laboratório não tinha muitos recursos, a época era uma época difícil, e muitas vezes, de repente, o equipamento pifava. Né?
ou a gente ficava sem o equipamento, ou pedia permissão para o orientador, posso abrir e tentar, e aí com esquema elétrico, tentando entender coisas que a gente não estava habituado, mas a curiosidade muitas vezes nos fazia conseguir consertar o equipamento, ou então aprender a fazer um porta-amostras na oficina mecânica da universidade. O pessoal sempre... É engraçado, o pessoal na universidade gosta de gente curiosa, e eu tive muita sorte de ter um pessoal bacana na oficina mecânica que teve a paciência de me ensinar a usar um torno, apesar de eu não precisar fazer isso. No mundo dos negócios, eu diria que tem mais uma soft skill, que é a discrição. Eu gosto muito de comunicar, e uma das minhas primeiras coisas que eu demorei para conseguir aprender foi a ser discreto. Nunca dê a solução de cara para alguém antes de ter um contrato assinado. Às vezes a pergunta leva a uma solução simples, certo? E aí o sujeito que te pergunta, que recebe a solução de bandeja, ele vai dar para alguém que não vai cobrar a mesma coisa, alguém que ele já conhece, um sobrinho, um primo, né? Então é uma coisa importante. Em termos de hard skills, né, só para falar, eu gostaria de dizer que não existe hard skill suficiente, você sempre tem que estar buscando aprender mais e mais. Certo? É claro que não há necessidade de você saber leis da física ou de minúcias de como partículas se interagem entre si para dirigir um carro. Mas é muito mais divertido dirigir um carro quando você sabe todas essas coisas. Você sabe, Giovanni, que o professor Daniel colocou, quando a gente sempre fala na questão dos hard skills, porque tá na onda, é o que se fala hoje em dia, é a chave, é a competência, habilidade, atitude, valores, emoções também está nisso aí. Eu sempre digo assim, ó, se você tiver a chave, que a hora que você sair da sua casa, levar isso para a vida, então hoje você transforma em hard, em soft skill, é o que de fato o mercado prega. Mas semana passada eu estava fazendo um programa que se chamava A Importância do Conhecimento da Língua Estrangeira nas Profissões. E quando o professor Daniel, porque esse programa é um programa muito voltado para os alunos que estão no processo de iniciação, porque às vezes a pessoa fala assim, e aí o professor Daniel deu uma deixa assim fenomenal. Você quer ser físico, mas já se prepare que você vai ter que ter um conhecimento da língua estrangeira. Você vai ter que ter essa formação, né? Uhum. E eu diria que uma coisa muito útil é saber espanhol também. Nós temos aqui na nossa universidade muito intercâmbios com alunos dos países vizinhos e todos eles falam espanhol. Eu mesmo fui co-orientador de uma moça do Peru. Eu confesso que às vezes eu tinha que apelar para o inglês para me comunicar com ela, para saber me fazer entendido e para entender o que ela estava tentando fazer. Na verdade, era justamente uma medida muito complicada que precisava fazer, precisava achar um ponto quântico num determinado seção reta de semicondutor, foi complicado. E também a matemática envolvida para análise era um negócio complicado. Difícil, às vezes, falar em portunhol, né? Em inglês era a saída. Você pode devolver para o Ricardo, tá? E, Ricardo, então, você que está aí, você já tem uma carreira, obviamente, mas você que acabou agora aí a física, o bacharelado em física, como é que você vê essas competências sociais, ou também chamadas de soft skills, para aquele aluno, aquele estudante que está terminando a graduação? Como é que você vê? Me conta um pouquinho. Bom, eu acho que é essencial dentro da indústria porque você normalmente vai trabalhar em equipe. Então é necessário que você consiga conciliar os pensamentos e às vezes abrir mão de repente de um caminho para tentar outro, mesmo que seja para valorizar a opinião de um colega seu e que às vezes também pode dar certo por um caminho diferente, né?
Então, essa talvez seja a parte mais complexa, porque realmente o trabalho em equipe ele é fundamental dentro da indústria. Além disso, como reforço aí a necessidade do inglês, para mim é uma necessidade diária, eu trabalho o dia inteiro lendo textos em inglês, e sem isso, realmente, eu não conseguiria desenvolver meu trabalho. Além disso, uma outra característica interessante dentro da indústria são os métodos usados na produção. Você tem que aprender as diferentes maneiras como uma produção é tratada, como ela é seguida, os cronogramas e tudo mais, porque você vai se envolver com uma equipe que administra uma produção. Então, é necessário expandir o seu conhecimento, que no curso de física não tem isso, né, parte de produção. Então, é necessário conhecer os vários métodos que existem para que você possa saber do que estão falando, né, e conseguir se integrar com os processos que estão ocorrendo. Um conselho especial para quem quer entrar na indústria, eu acho que é entender mais profundamente a parte de sensores e atuadores na eletrônica, porque a indústria basicamente gira em torno disso. Sensoriar alguma coisa e atuar em outra, né? E é isso que faz a máquina girar. Então, eu acho que de especial eu recomendaria realmente na eletrônica uma atenção dedicada. Pois é, dentro dos discursos aqui, a gente consegue enxergar de todo mundo, até eu, o Sidney e os nossos convidados, que existe a necessidade de estar sempre atualizando. Isso é algo que a gente precisa sempre estar mencionando, né? Então, eu acho que a soft skill que eu posso encarar aqui e como aqui permeia todos os discursos são as duas que o Giovanni falou, que é o amor pela área, né? Para fazer física e para atuar como físico, realmente ele tem que amar muito, porque é um caminho bem penoso. É um caminho maravilhoso, mas tem as suas peculiaridades, tem todas as dificuldades inerentes e a humildade também em saber que a gente não sabe de tudo. E para continuar esse bate-papo, eu vou perguntar para o Giovanni, vou chamar o Giovanni, porque o nosso tema aqui é o físico pesquisador e o físico na indústria. E eu queria saber de você, que é uma pessoa que já lidou tanto com a parte acadêmica, fez graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e tem uma empresa de detectores. Então, eu queria que você me dissesse se existem competências de um lado que do outro lado também elas são iguais, ou um físico que está na carreira acadêmica como pesquisador, como ele faz para ir para a indústria, né? Que existe até nos Estados Unidos existe um fomento muito grande e existem empresas que fazem recolocação de pessoas que estão na academia em ciência de dados, em indústria, enfim. Eu queria saber de você, essas interseções, como é que você vê, quais são as capacidades que o físico tem de trabalhar em ambos os lugares, quais são as características em comum desse físico pesquisador e desse físico na indústria? Bom, depende muito da formação do físico, depende da indústria. Quer dizer, a maioria dos meus colegas que eram puramente teóricos, certo? Normalmente na indústria vão achar colocações de gerência, de programação, né? A formação de físico te dá por exemplo, se você faz, é claro, se esforça para fazer o curso direitinho, te dá uma noção de conjunto, de interconexão entre as coisas, que é muito útil quando você é um programador, certo? O fato de você já estar habituado a estudar, por exemplo, faz do físico um cara que facilmente aprende uma linguagem nova. Por exemplo, um dos meus colegas que quando eu estava terminando o mestrado, ele decidia, não, eu vou para a indústria que estão contratando programador. Eu falei, mas o que você vai fazer lá? Você é da mecânica estatística? Eu vou programar em Python. Eu nem sei o que é isso, mas vou aprender.
E fez tá fazendo uma boa carreira, até a última vez que eu soube dele, ele estava indo muito bem, aprendeu Python, Lua, JavaScript, e o que mais deu, porque a área dele era programação numérica, certo? Eu diria que é a parte mais difícil da programação, né? Hoje em dia, por exemplo, é muito fácil você fazer um programa em linguagem de ultra alto nível, certo? Como o Python, que está na moda hoje em dia. Mas quando você vai colocar a coisa num processador em que você tem bytes ou bits, certo? E poucos, certo? JavaScript não serve. Você precisa usar baixo nível, alto nível em linguagem desse para microprocessador é no máximo C e um pouco de assembly, né? Por outro lado, para alguém que é da área experimental, como eu, posições são de criar coisas, pesquisa e desenvolvimento, pesquisa de projeto. Normalmente, as nossas conhecimento, por exemplo, de termodinâmica, nos faz evitar muitos caminhos que a gente já sabe que, por definição, não vão dar certo, né? Acredite, tem o que existe na dona internet, em profusão de coisas que seguramente não dão certo porque violam as leis da termodinâmica, é impressionante. Basta fazer uma pesquisa rápida sobre morte perpétua e você vê aí gente captando dinheiro para fazer coisa que é charlatanismo, né? Uma outra coisa, aprender outras coisas, né, também é uma característica. Eu acho que a gente aprende a estudar, né? Eu acho que desde que eu comecei em 89, eu não fiquei um mês sem abrir um livro técnico de alguma forma para tentar aprender alguma coisa. Mesmo nas férias, a gente sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha. Não, eu quero fazer um robô para resolver o cubo mágico. Como é que faz, né? Demora, mas você consegue, você descobre como fazer. É engraçado porque hoje na internet você abre lá existe um algoritmo em Python de um professor Kosiemba, se não me engano, não sei se é da Inglaterra, que resolve o negócio com poucos megabytes de memória. Tá, ele usa um algoritmo meio safadinho, mas e resolve em segundos. Te dá a sequência para resolver o cubo mágico e meu robozinho funciona, resolve sozinho. Embora eu diria que resolver o cubo mágico é uma coisa que todo mundo tem que aprender a fazer. Que é um bom exemplo, né? Você tem, por exemplo, num cubo mágico, você tem 4,3 vezes 10 a 19 estados possíveis. Você não aprende a resolver cada um dos estados. Você aprende um método geral que resolve o cubo mágico, né? O método são uma sequência de talvez 50 sequências diferentes que você acaba decorando como quem decora os corredores de um hospital ou o caminho para ir de casa à universidade, da casa para a indústria. E aí você resolve qualquer cubo. É claro que alguns cubos... tá aqui. Como esse daqui é muito mais complicado, mas é a mesma, tecnicamente é a mesma sequência, mas você tem que pensar um pouquinho diferente. Esse daqui meu filho está fazendo. Eu demoro uma semana para resolver esse. Você sabe, Giovanni, que você trouxe também um tema que é muito importante quando a gente fala desse físico, a questão da tecnologia. Sempre está embutido a questão da tecnologia, porque a tecnologia ela é constante, ela é diária, então e quando você traz o papel, tem que sempre estar estudando, nas férias também. Então, é a profissão que requer que vocês tenha uma certa disciplina nessa questão da formação. Mas eu queria voltar lá, muito porque a gente falou um pouco muito mais, a gente estava nessa responsabilidade da indústria, e a gente tem essa questão do físico na pesquisa, esse físico que produz nacionalmente e internacionalmente. Professora, como é que você vê hoje esse papel da pesquisa desse profissional na área da física?
A pesquisa aqui no Brasil, ela é, assim, primeiro falar que eu gosto muito da minha área e eu também, como o professor Daniel falou, o professor Giovanni, a gente tem que gostar bastante e principalmente aqui no Brasil, né? Especialmente no Brasil. Aqui no Brasil, não existem, assim, muitas possibilidades de atuação como pesquisador, né? Assim, puramente como pesquisador em institutos de pesquisa. Até há necessidade muito grande de novas aberturas de vagas para reposição, né, de cargos, como, por exemplo, no IPEM, onde eu trabalho, onde há muitas vagas, então há uma necessidade de reposição em vários institutos. Então, para se trabalhar com pesquisa no Brasil, um caminho, né, uma porta assim mais fácil de se conseguir isso é atuando como professor universitário, né, de universidades federais, estaduais ou então de faculdades particulares também. Mas assim, uma pesquisa maior mesmo é feita em universidades, pois é onde se consegue, né, com um pouco mais de facilidade, verbas através de projetos da FAPESP, do CNPq. No exterior já existem, assim, em termos de número, né, mais amplo, né, assim, a atuação como pesquisador, né, puramente como pesquisador. E eu tenho vários amigos que foram para o exterior e se colocaram lá em alguns países, tanto na América do Norte como na Europa, e ficaram trabalhando como pesquisador mesmo. No Brasil, já é necessário mais ir por esse lado, né, por essa porta de entrada da universidade. Mas é uma área que a gente que gosta quer ficar, também há a possibilidade de ficar como bolsista, né? Existem pessoas que fazem, tendo já um emprego, mas também há aqueles que, se têm uma bolsa, podem atuar com regime de dedicação exclusiva, então acaba atuando só na pesquisa, como eu mesmo estou fazendo atualmente. E são muitos desafios, assim, é uma área que a gente tem desafios diários. A gente trabalha muito com prazo, com muitas coisas assim inesperadas, né, que vão surgindo ao longo do caminho. A gente até brinca que se não dá errado, não é pesquisa. Então tem que dar às vezes errado para dar certo. Então todos os dias a gente tem desafios, tem que fazer projeto para obter verba, para comprar coisa para laboratório, equipamento, instrumento, tem que trabalhar com artigos, né? Tem que trabalhar com a parte de disseminar resultados em congressos nacionais, internacionais, mas é uma área muito boa, muito legal, porque é uma coisa bem aplicada, né? Então, a gente consegue desenvolver e a gente também consegue ver, né, aquilo que a gente está fazendo, a gente consegue ver um resultado, ver que aquilo vai ser aplicado. Mas, assim, aqui no Brasil há uma carência ainda de, como eu disse, né, de abertura de novas vagas, justamente pelo fato de muitos pesquisadores já terem aposentado, né, e não houve essa realocação, né, de vagas, não houve substituição, mas é algo que dá para se fazer. Até tem pessoas que falam que aqui no Brasil, né, a gente ouve bastante até que aqui no Brasil não é muito bom para pesquisa, mas eu não vejo dessa forma. Eu acho que a gente, sabe, se dedicando e achando o nosso lugar, e mesmo que não seja fácil, que seja penoso, a gente indo atrás, e seja para um instituto, seja para a universidade, é possível. Como vocês falaram já, eu acho que tem que ter muito amor, muita força de vontade, tem que realmente saber falar outra língua, tem que ter paciência, tem que querer fazer dar certo. Mas eu acho que é, sim, uma área muito prazerosa, aqui no Brasil também. Legal, Patrícia. E você, vou continuar, fazer uma pergunta para você. Você está numa área que ela é uma área fronteiriça, né? Você trabalha ali com metrologia, dosimetria, e a gente estava conversando, eu e o professor Sidney aqui, no intervalo, que a questão da pesquisa vinda da iniciativa privada, você está numa área que tem esse fomento, né? Porque muitos hospitais ou algumas empresas que investem em laboratórios e equipamentos para fazer leitura de radiologia, né? Tem empresas que fazem lá ressonância magnética. Tudo bem que isso já não é tecnologia nuclear em si, mas você tem lá todos os equipamentos de oncologia.
como é que você vê, pegando o gancho da sua área, como é que você vê esse incentivo à pesquisa? Eu sei que você trabalha com a parte de pesquisa, mas como funcionaria, por exemplo, se você hoje, com as competências que você tem, caísse em uma empresa industrial para fazer todos os processos, como você se daria só com as competências do físico pesquisador? Então, eu penso assim, professor, que no meu caso, né, no caso das pessoas que atuam assim nessa área que eu estou, como a gente está no instituto de pesquisa mesmo, eu vejo que essa relação, né, entre o físico no laboratório e o físico na indústria se daria mais por meio de projetos de colaboração, como a gente tem. No caso aqui no IPEM, mais especificamente no meu departamento, a gente não tem muito essa ligação com empresas. Nossa ligação é mais mesmo com outros centros de pesquisa. Eventualmente, a gente é procurado por quem trabalha em empresa, por exemplo, eu estou tentando desenvolver um novo dosímetro, a gente quer comercializar um novo dosímetro de radiação. Como a gente sabe que isso daria certo? Então, eles entram em contato conosco para pedir para que a gente faça toda essa parte de pesquisa por trás, né? No caso da minha área, seria, por exemplo, um dosímetro, né, de radiação, um detetor de radiação. Então, a gente faria um trabalho de colaboração, solicitando verba de pesquisa, de projeto, né, da FAPESP ou do CNPq, e para ganhar verba para a gente estudar, fazer os estudos necessários, eventualmente comprar algum instrumento, algum equipamento, para fazer, então, toda a parte de caracterização desse detetor, né, em laboratório. Verificar quais características ele tem, e se ele tem as características necessárias para aquela finalidade, né, que nesse caso específico seria para detectar, para medir a dose de radiação. Mas, então, assim, falando do meu instituto, do que eu faço, seria, então, por meio de trabalhos de colaboração, né? Agora, tem outros lugares que possuem, né, como eu tenho conhecimento, que não é o que eu faço, mas eu sei que possuem, sim, ligação com empresas, então, eles pedem também, né, mas sempre dessa forma, né, a gente está fazendo a parte da pesquisa em laboratório e daí desenvolvendo algo para eles poderem, se dá certo, se o resultado é bom, poderem produzir e, por fim, comercializar. Eu acho que é esse o caminho, seria mais assim por meio de projetos de colaboração. E falando em projeto de colaboração, aí a gente tem os dois ambientes que se comunicaram ali, tanto a indústria, tanto como a pesquisa. Mas aí eu preciso saber do nosso egresso, o Ricardo, você agora é a pergunta do aluno, do egresso. Você estava com a sua vida tranquila, já tinha uma formação profissional e você buscou uma graduação, você hoje é um egresso. Como é que você hoje, qual é o seu papel hoje enquanto egresso e como é que você está se projetando daqui para frente? Porque uma coisa é você sair da experiência que você já tinha, um profissional de mercado, você vem para um curso, você vai fazer a física para melhorar o seu campo de atuação, mas e o Ricardo? Como é que o Ricardo está se projetando daqui para frente? Porque eu sempre digo assim, eu cuido da área de egressos também, e a gente sempre tem aquela preocupação, como é que esse egresso se projeta para os próximos períodos? Bom, eu acho que nesse sentido o curso de física ele se tornou essencial, pois a indústria automotiva está mudando drasticamente, né? Então ela está migrando para elétrico. Então veja, eu trabalho há 20 e tantos anos com equipamentos para veículos a diesel, especificamente. Então de combustão interna, e agora o mundo está mudando para elétrico. Então a física vai me ajudar muito nessa adaptação também essa troca que está havendo mundialmente, que vai demorar um pouco mais, vai ser mais lenta do que se espera aí, né? Mas vai acontecer. E isso traz a necessidade de eu entender melhor os controles que são usados nesses veículos,
todos os fenômenos que acontecem, para que você entenda melhor uma bateria, a própria química que tem nisso, a eficiência desses motores, tudo isso está sofrendo um avanço enorme no mundo. E quando a indústria automotiva ela entra num ramo, entra muito dinheiro junto. Então, agora nesses anos, realmente a gente está vendo uma evolução muito grande na eficiência de motores, de baterias, a migração até para motores sem ímãs de terras raras, que é amplamente usado. Então, existe toda uma evolução científica para possibilitar essas novas tecnologias, e eu tenho que estar alinhado com isso, né? Porque senão os veículos combustível fóssil, eles tendem a realmente diminuir bastante. Então, a física me ajudou bastante nisso. E sendo que dentro da sua fala, é sempre aquela história assim, você nunca deve ser o mesmo do mesmo, porque você também você viu a necessidade de um acompanhamento da necessidade de mercado. Professor, estamos chegando, finalizando o nosso programa. Que pena. Que pena. Eu sempre digo assim, estar com doutores no assunto é muito bom, porque você começa a puxar o tema e quando você vê, falta tempo para a gente poder finalizar ou dar todas as orientações, porque, na verdade, são muitas dúvidas mesmo, principalmente para os nossos alunos que estão aí, aquele que se matriculou, aquele que está chegando. Professor, gostaria que você remetesse aos nossos convidados ali 2 minutinhos a pergunta para a gente finalizar. Obrigado. Eu agradeço a cada um de vocês por ter aceitado esse desafio, porque vim responder um monte de pergunta de 2 professores querendo saber sobre a área, né, professor? É um desafio, mas vocês encararam e foi muito legal a participação de vocês. Eu gosto de colocar os convidados em saia justa, apesar de não poder, né, mas a gente quebra um pouquinho o protocolo. E eu queria, assim, é interessante a história de cada um aqui, inclusive a minha também, né? Todo mundo aqui tem uma história de vida na qual, em algum momento, vou estudar aquilo que eu gosto, aquilo que eu acho que vai me dar prazer, né? Eu tenho uma experiência interessante, né? Porque eu fiz graduação, mestrado, doutorado em física e em algum momento me vi, tudo bem que não tem nada a ver com a área, né, professor, mas eu fui fazer teologia por uma satisfação pessoal. A gente tem 3 convidados aqui que também fizeram, né, graduação, fizeram a sua carreira profissional em algum momento. O professor Giovanni falando que agora inventou de fazer engenharia, a Patrícia para complementar e para suprir as carências que ela achou necessária e por uma paixão, né? Porque física tem que fazer por paixão e amor, a gente tem que amar muito. Eu tenho um professor amigo meu, o professor Henrique Fleming da USP, e ele falava, só faça física se a sua felicidade depender estritamente disso. E ele estava super certo, né? Porque é um caminho que a física é uma área, né? A gente sabe que é uma área difícil, mas quando a gente faz com amor, ela se torna fácil. E também o Ricardo, também, que teve a sua carreira e conversando com ele eu vi a paixão dele pela física. Eu queria saber o seguinte de vocês. 2 minutinhos, professor, para responder uma pergunta. O que você hoje falaria pro seu eu há uns 10 anos atrás? Porque a gente tem características parecidas aqui, então a gente colocou, né, um monte de gente muito parecida aqui. Os físicos se parecem muito, né, gente? E eu queria saber, começando pelo Giovanni, já dando as considerações finais já, Giovanni, Ricardo e Patrícia, o que você falaria para o seu eu há 10 anos atrás? Essa é uma boa questão. Eu diria, estude mais, ame mais, viva mais, mas faça tudo igualzinho. Eu não mudaria nada na minha vida. Não mudaria, não. Ou talvez... Não mudaria nada. Talvez estudar um pouquinho mais de violino antes de estudar flauta. Que a minha habilidade com violino, você tem que pegar e achar mais 1 hora do dia para colocar no violino, hein, Giovanni?
Pois é, eu até consegui um violino elétrico para parar de torturar os vizinhos, mas minha mão não consegue. Patrícia. Essa pergunta é meio difícil mesmo, mas eu acho que eu também não faria nada, assim como o professor Giovanni, não faria nada de diferente, faria tudo de novo, né? Repetiria, porque, como eu disse, acho que desde pequenininha eu sempre quis ir para essa área e eu gosto muito. Talvez algo que eu faria seria ter passado um tempo no exterior, que é uma coisa bem importante para a minha área e é algo que eu senti falta de fazer. Por questões pessoais, eu acabei não tendo assim, não podendo ir, mesmo tendo oportunidade. Então, até se tiver algum aluno que tem interesse de ir para essa área de pesquisa, até um toque que eu gostaria de falar, se tiver oportunidade, não deixe ela passar, vá passar um ano no exterior, porque isso vai agregar muito. Mas com relação ao que eu fiz mesmo, eu acho que eu faria tudo de novo. Muito bem. E você, Ricardo? Bom, eu acho que se eu tivesse a oportunidade, eu gostaria de ter começado antes física. Eu comecei um pouco tarde, então, mas eu acredito que lá para trás não teria o curso de bacharelado em física, né? Como a Patrícia comentou, que ela também não encontrou, né? Então talvez não tivesse essa oportunidade antes. Mas é a única coisa que eu mudaria, com certeza. Você sabe, professor, que até eu fiquei curioso aqui, pela pergunta, eu falei assim, há 15 a 10 anos atrás, o meu eu era turismólogo. Eu trabalhava com todo o processo, fazia mapeamento do Brasil e trabalhei muito com turismo de terceira idade. E aí, quando você falou meu eu acho que a grande jogada, no meu caso, é você se dar oportunidade para o novo. Porque naquele momento eu achava que seria para sempre. E aí eu fui para a academia, fui para a área de comunicação e hoje são áreas totalmente diferentes. Então eu sempre digo assim, naquele momento, eu sempre digo, foi a questão de me dar oportunidade para conhecer o novo. E aí, o professor colocou hoje aqui, eu estava falando para ele, eu só vou anotando aqui, tem algumas... qual é a mesma frase que eu pedi para você, professor, repetir? Que a palavra idiosincrasia? Idiosincrasia, não conhecia essa palavra. Aí eu falei, nossa, ficou bonito o negócio aqui. Falei, vou estudar porque eu vou usar mais isso nos próximos programas. Professores, eu queria agradecer demais vocês pela oportunidade, por esse momento, é único. É único para mim, que sempre é uma questão de aprendizado, é único para os nossos polos de apoio presencial, para os nossos alunos, para os nossos egressos, e dizer que poder estar com vocês é sempre muito bom. Trazer para esse programa gente habilidosa, competente e com a vontade de ensinar, porque o legado é você não só aprender, mas repassar aquilo que a vida te deu de bom. Queria agradecer demais, professor Daniel, mais uma vez, nossos convidados. Termina aqui mais um programa Competência e Empregabilidade. Te vejo na próxima segunda.